Preciso te contar sobre a mais nova venda no Palmeiras. Quem será o substituto de Richard Rios? Então, tem alguns jogadores que o Palmeiras está de olho. Verdão fechou, nessa terça-feira, a transferência de Gabriel Vareta, zagueiro de 20 anos de idade, para o Al-Ahly. Atleta formado na base do clube que estava emprestado por um outro time do Oriente Médio, o Al-Fayha. Deixou excelente impressão por lá. O Luiz Castro, treinador do Al-Ahly, indicou e o atleta de 20 anos de idade está sendo comprado por 20 milhões de reais. Importante contar que o Palmeiras tinha contrato com o Vareta até 2027 e vai manter um percentual de uma venda futura, imaginando que ele possa se valorizar sob o comando do Luiz Castro para garantir uma próxima venda ainda melhor. Palmeiras que tem se especializado em vender super bem. Já eram 617 milhões de reais apenas com as 3 primeiras transferências do Vitor Reis, do Estevão e mais recentemente do Richard Rios. Por falar em vendas, o Naves nem foi vendido, mas foi emprestado para o Alverca de Portugal e ele estreou marcando gol nas últimas horas, vitória por 2-0 do time dele em amistoso contra o Belenenses, zagueiro Naves que também esteve nos planos de clubes brasileiros. Bora falar agora sobre o Cruzeiro e o motivo da liderança da Raposa no Brasileirão tem tudo a ver com sua campanha dentro de casa. O Cruzeiro fez 22 dos 24 pontos que disputou dentro do seu estádio. Aproveitamento excelente. Ninguém no Brasileirão tem tantos pontos em casa quanto o Cruzeiro. Quem mais se aproxima da Raposa é o Flamengo, com 20 pontos em 24. Já o Palmeiras, que também briga com o Cruzeiro e Flamengo pelo título, aparece com campanha horrorosa dentro de casa. O Palmeiras é só o 17º melhor mandante, ou seja, campanha de time de rebaixamento. O Palmeiras só fez mais pontos, 11, do que o Santos, Fortaleza e o Sport, que são as 3 piores campanhas dentro do seu estádio. Mas, se o Palmeiras vai muito mal em casa, vai muito bem fora. E é o líder entre os times com a campanha como visitante. O Verdão foi capaz de somar 18 dos 21 pontos como visitante. O Flamengo e o Red Bull Bragantino aparecem com 13 pontos cada, o Cruzeiro surge com 12. É importante destacar que o Cruzeiro tem 12 pontos e um jogo a mais do que o Flamengo, o Red Bull e também Palmeiras na condição de visitante. Quem será o substituto de Richard Rios? Posso dizer que não há qualquer avanço, pelo menos até esse momento, nessa busca por um substituto. O nome do Wendel foi muito especulado, o empresário dele me assegurou que ninguém do Palmeiras o procurou por agora. Marcel Ruiz e Nelson de Ossa, 2 jogadores que se destacam no futebol mexicano. Estiveram sim nos planos do Palmeiras, mas são negócios muito difíceis. Verdão chegou a fazer uma proposta oficial ao Toluca pelo Marcel Ruiz. A única oferta que o Toluca tem em mãos por esse jogador, que é um dos grandes destaques por lá, mas o Ruiz colocou na cabeça que quer se mudar para o futebol europeu, o que nesse momento inviabiliza o acordo. Em relação ao De Ossa, pedida do Monterrey, considerada muito alta, 16 milhões de dólares. Importante contar que, enquanto isso, o Evangelista vai tentando ganhar a confiança para se tornar o camisa 8, em definitivo, do Palmeiras. Então, tem alguns jogadores que o Palmeiras está de olho, né? E são jogadores importantes, jogadores que têm contrato, seria um investimento que o Palmeiras faria e tal, né? O Marcel Ruiz é um jogador que o PVC até trouxe aqui, vai ser muito difícil e tal, não só pelos valores, mas também pelo modelo de negócio, se isso seria um atrativo para o jogador, né? Mas é um jogador que está na mira do Palmeiras. O De Ossa também é a mesma coisa, um jogador que está lá com o nome na lista do Palmeiras. O Palmeiras está fazendo muito esse trabalho, nesse momento, de conversar. É mais ou menos assim, eu vou explicar a dinâmica que aconteceu com o Vitor Roque. A presidente Leila pegou o telefone, ligou para o André Cury, que é o empresário do Vitor Roque, e falou: Vitor Roque poderia vir agora por empréstimo? Não dá, está aqui, está no meio da temporada e tal, não sei o quê. E o negócio definitivo? O negócio definitivo a gente pode tentar ver. Vamos ver com o Betis, vamos ver com o Barcelona. E aí a conversa foi se desenvolvendo. E o Palmeiras só enviou a proposta oficial quando já estava ali, para fechar. Né? Chegou a proposta, começou, e aí teve aquele imbróglio todo da Federação Espanhola, né? Todo aquele imbróglio, porque ele estava em 2 clubes e tal. Emprestado para o Betis, no caso. Então o Palmeiras está muito nesse campo ainda do conversar com os atletas.
conversar com os representantes dos atletas. E isso não quer dizer que o Palmeiras fez oferta. Hoje de manhã, por exemplo, saiu em um jornal lá do México que o Palmeiras fez uma oferta para o Marcel Ruiz, né? que é o jogador que está lá no México. E aí eu fui falar com pessoas que eu sei que estariam envolvidas nessa negociação, nessas conversas, e essa pessoa me falou, cara, não tem oferta. Não tem oferta oficial, não tem papel timbrado do Palmeiras ali falando tanto tempo de contrato, negociação assim, pago em tantas vezes e tal. Então está muito no campo da conversa, da sondagem, e aí se o Palmeiras sentir um sinal positivo, por exemplo, seja do Diossa, seja do Ruiz, aí avança com uma proposta. É um pouco do modelo que o Palmeiras faz. E assim, não é nesse caso a presidente Leila que está pegando o telefone como fez com o Vitor Roque no primeiro momento, mas é Anderson Barros, é Léo Holanda, que é o braço direito do Anderson Barros e cuida mais da parte jurídica de contratos, né? Porque ele é da parte jurídica. Então o Palmeiras está trabalhando. Bora falar agora sobre Vitor Roque, que enfim desencantou, colocando fim a um tabu de 73 dias sem marcar. O gol do Vitor Roque, inclusive, garantiu a vitória por 2-1 do Palmeiras contra o Fluminense na noite dessa quarta-feira no Maracanã. Jogo marcado por muitas decepções por parte do Fluminense. O Flu sai na frente com um gol de Germancano em cobrança de pênalti. O Palmeiras empata com uma falha claríssima do Fábio, que tinha a bola nas mãos, mas deixou ela escapar na cabeçada do Maurício. O segundo gol do Palmeiras também nasce de uma falha individual do Fluminense. O Martinelli rola uma bola cruzada, o Vitor Roque se antecipa, rouba, dribla o adversário e chuta para fazer o gol em cima do Fábio. Vitor Roque colocou fim a uma sequência de 11 partidas sem balançar as redes. Era o segundo maior jejum da carreira dele. Os 2 jejuns, justamente no Palmeiras, o maior de todos, de 12 jogos sem marcar. Vitor Roque, que havia balançado a rede 3 vezes, já são 4 gols com o da noite dessa quinta-feira. Falta marcar no Allianz Parque. Próximo jogo do Palmeiras é justamente no Allianz Parque, sábado 21 horas contra o Grêmio. Só para fechar de vez em relação ao Verdão. Palmeiras é o terceiro colocado, 29 pontos conquistados, 5 a menos do que o Cruzeiro com 2 jogos a menos, 4 pontos a menos do que o Flamengo com uma partida a menos em relação ao Fla. Fabricião, a gente tem a fala do Abel a respeito das vaias da torcida do Fluminense? Então vamos ouvir o Abel? Pode rodar. A torcida do Fluminense que me perdoou é só uma opinião pessoal. Eu fico muito triste, desiludido e muito reflexivo porque o Fluminense foi a equipa que melhor representou o futebol brasileiro no Mundial. Foi recebida pelos seus torcedores quando chegou no aeroporto. E fico muito triste de ver a torcida toda a assobiar estes jogadores que tanto orgulho deram aos torcedores do Fluminense. Já para não falar que perderam o seu melhor jogador. E isto deixa-me triste. O torcedor tem uma função, é apoiar. A maior função de um torcedor é apoiar. Ainda para mais uma equipa que teve a representação que teve no Mundial. O que eu não gosto, muitas vezes no futebol, é que toda a gente tenha memória curta. Tão curta, que há um mês, ou menos de um mês, esta equipa estava nas meias finais do Campeonato do Mundo de Futebol e no espaço de 10, 12 dias, não sei, sai aos assobios aqui dentro da sua casa. Desculpem, isto não é futebol. Para mim isto não é futebol. Vocês não sabem a intensidade que é disputar um campeonato do mundo. Chegar lá e fazer a figura que as equipas brasileiras faziam e que uma boa parte de vocês começou a criticar. Vão lá apanhar 3 ou 4. A partir do momento que começaram a ver que as equipas brasileiras podiam fazer mais qualquer coisa, agora vamos ganhar de toda a gente. Quem é este Chelsea? O pior Chelsea da história. Infelizmente o futebol tem memória curta e vocês fazem questão de não lembrar aquilo que se faz e isso ainda mais triste me deixa. Chupou um limãozinho, hein? Abel Ferreira. O Fluminense, no retorno, só jogou no Maracanã. Os 3 jogos que o Fluminense teve foram todos no Maracanã. O Fluminense tem 20 pontos com 14 jogos. O torcedor, pelo que o Fluminense apresentou no Mundial, criou uma expectativa que você fazendo uma sequência de jogos... é contra o Palmeiras, que é um dos favoritos.
É contra o Cruzeiro, que é um dos favoritos. E é contra o Flamengo, que é um dos favoritos. O torcedor foi, apoiou, acreditou que, de repente, com aquele desempenho, poderia jogar de igual para igual contra essas equipes. Então, o torcedor vê 3 derrotas consecutivas e esse, especificamente, o jogo contra o Palmeiras, parabéns ao Vinícius, ao Tuca e ao Fabrício, os nossos coordenadores, a nossa equipe do Equipe F, né? A gente está aqui, mas o programa ele acontece por causa dessas pessoas que são sensacionais, maravilhosos, e eles colocaram ali uma tarja muito boa, que eu nem sabia que ia ser assim e eu concordo plenamente. A nossa equipe é entrosadinha. Parabéns à nossa equipe, que colocou ali Palmeiras vence com erros do Fluminense. Foi isso. O jogo foi isso. O jogo foi muito igual. Muito igual. E o Fluminense foi melhor do que o Palmeiras no primeiro tempo. Mas os erros individuais... Ó, eles gostaram do agrado, botaram de novo. Mas foi, ó. O jogo foi isso aí. Mas esse Não é o foi a Palmeiras, criatividade do O Palmeiras. Tetra falou que é lei. O Fabrício me diz aqui. esse é o Palmeiras fora de casa. Palmeiras é assim. Se você Sim, mas erra, assim, ele mérito do erra, Palmeiras faz o gol. venceu, tá ali no topo, brigando, coisa que a gente sabe que, e a gente acredita, eu particularmente, Palmeiras é confiável. Palmeiras é o Flamengo do que o Pascoal fala é incomparável, o Palmeiras para mim é confiável. É o incomparável e o confiável. E agora tá chegando um outro ali, o Cruzeiro. Ninguém fala que esses 3 clubes não são os favoritos nesse brasileiro. Eu ainda coloco Flamengo e Palmeiras. Até um pouco... Olha que o Cruzeiro tá muito bem. Fala, família Palmeiras. O que vocês acharam da vitória contra o Fluminense? Bom, eu achei que o primeiro tempo foi horrível. O Lucas Evangelista não tem condição de ser titular. Mas o segundo deu tudo certo, né? Embora que o Flaco Lopes tenha perdido um gol feito, mas todo jogo é assim. A boa notícia fica pelo Tigrinho. Ainda bem que a gente conseguiu recuperar ele e não vamos mais depender desse argentino que só sabe fazer gol de cabeça. Uma coisa ficou clara, a gente precisa de um camisa 8. Saudade de Richard Rios. É bom a tia Leila agir muito rápido. E se você gostou do vídeo até agora, eu só peço para deixar o like e se inscrever no canal, que teremos vídeo todos os dias com as notícias do Palmeiras.